Essa revelação aconteceu no início de 2019. Naquele dia, oramos antes de dormir, e assim que deitei para dormir tive uma visão que estava sentada com pessoas no complexo. Estávamos conversando e rindo. Foi um dia normal e comum. Não podíamos suspeitar do que estava para acontecer no mundo. Enquanto conversávamos em família, de repente começamos a ouvir o toque da trombeta ressoando incessantemente, como um sino poderoso. Imediatamente nos levantamos e corremos para a rua, para verificar de onde vinha o som da trombeta. Quando saímos para a rua, vimos multidões vindo de todas as direções. Todos se perguntaram, de onde vem essa explosão? Ficamos confusos e maravilhados, enquanto o som da trombeta ressoava incessantemente. Ficamos perplexos e em pânico. Ficamos nos perguntando de onde vinha esse som. Finalmente entendemos que vinha do céu. Quando levantamos nossos olhos para o céu, ouvimos outro poderoso toque de trombeta ressoando. Quando parou, ouvimos uma voz tremenda no céu que dizia: Eis que chegou a hora das eleições. A hora da eleição é agora. Pessoas do mundo, este mundo está prestes a deixar de existir. Moradores da terra, vocês não viverão mais nesta terra, pois ela está prestes a ser destruída. Todos vocês, os habitantes da terra, não viverão mais aqui, pois estão indo para dois destinos que são dois reinos governados por dois reis. Chegou o momento da eleição para os habitantes da terra escolherem e selecionarem o seu rei. Sua escolha determinará seu destino. Você passará a eternidade com o governante que escolheu. Minha querida, quando a voz deixou de se dirigir aos habitantes da terra, o mundo inteiro estava olhando para o céu, quando a trombeta começou a soar novamente. Assim que parou, a voz falou novamente no céu, declarando: Este é o momento das eleições. Pessoas do mundo, o mundo onde vocês vivem está prestes a ser exterminado e todos os residentes da terra partirão e irão para os dois reinos dos dois reis. Você deve escolher entre os dois líderes quem será seu senhor. Você deve escolher. Os dois reis virão e levarão você para o mundo deles, pois esta terra será destruída. Ouvi a trombeta soar novamente. Quando parou, a voz disse à população do mundo: O primeiro rei possui prata, ouro e tesouros. Seu reino tem muitas mansões e ele habitará com os homens. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima de seus olhos e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois as coisas anteriores já passaram. Mas o segundo rei é pobre, e se você votar nele, você queimará em chamas, pois o seu reino é um mundo de fogo. Haverá choro e ranger de dentes. Então a trombeta soou novamente. Depois, a voz disse: Quem escolher o primeiro rei deverá ir para a direita e quem escolher o segundo rei deverá ir para a esquerda. Vi os habitantes da terra separados em grupos fazendo lealdade aos dois reis. Rapidamente, escolhi o rei que estava à direita, e muitas pessoas fizeram essa escolha, mas o rei à esquerda também foi escolhido por incontáveis. O mundo foi dividido em dois. Aqueles que escolheram o rei rico foram separados daqueles que escolheram o rei pobre. Vi que as pessoas do nosso grupo estavam cheias de alegria, e elogiaram o rei que era rico. Para minha surpresa, vi que aqueles que escolheram o pobre rei também estavam em festa e cheios de alegria. Fiquei me perguntando como é que aqueles que escolheram o pobre rei estão em festa e alegria. Eu fiquei confusa. Então me perguntei, qual é a evidência de que fiz a escolha certa? Qual é a prova de que nosso rei é aquele que tem prata, ouro e tesouros? E se o rei do campo oposto for aquele que é mais rico, e que nós tomamos uma decisão errada? Qual é a garantia aqui? Rapidamente, vi irmãos ao meu redor me dizendo: Fizemos essa escolha pela fé. Devemos acreditar que nosso rei é o certo. Cremos que no reino de nosso pai há muitas mansões, e que a prata e o ouro pertencem a ele. Eu disse aos irmãos: essas pessoas do outro acampamento também acreditam que o rei deles é o escolhido. Estou confusa. Vi as pessoas do lado oposto dizendo: Escolhemos o líder certo e vocês estão errados. Como fiquei preocupada, imediatamente ouvi uma voz poderosa chamando meu nome. Quando tentei descobrir quem estava me ligando, ouvi uma voz me dizendo: Adeline, olhe para o céu. Quando levantei os olhos para o céu, vi o céu se abrindo, e fiquei admirada. Eu vi uma luz intensa ao longe no céu. Eu estava olhando para a luz, mas não conseguia olhar por causa da intensidade. De repente, uma voz saiu da luz e chamou meu nome. Adeline, eu sou o rei que você escolheu. Que a paz esteja com você. Você fez a escolha certa, pela prata e pelo ouro, e os tesouros pertencem a mim. O outro rei é pobre. Ele não tem nada. O rei me disse: Agora, Adeline, olhe para um outro lado do céu. Então o rei abriu novamente o céu lateralmente. Assim que o céu se abriu, eu vi um homem que era um gigante. Este gigante estava sentado no trono. Ele era impressionante e imponente. O rei me disse: Adeline, o homem gigante que você vê no trono é o rei do povo do acampamento oposto. Eu olhei e contemplei o trono deste príncipe gigante. Naquele momento, vi que a ele se juntavam multidões que assistiam ao seu trono. Os assistentes disseram a este rei: Mestre, você nos convocou para comparecer ao seu trono aqui. Aqui estamos. O público está pronto? Há algum problema? Rapidamente, vi esse príncipe se levantando e dizendo: Chamei vocês aqui porque preciso lhes contar algumas coisas. Meu povo, você sabia que temos pouco tempo pela frente e nossos dias estão contados. Você sabe que você e eu vamos queimar no lago de fogo e enxofre. Vi o público responder: Sim, mestre. Sabemos que vamos queimar no lago de fogo e enxofre. O rei lhes perguntou: Vocês sabem que vamos queimar? Eles responderam: Sim, senhor. Sabemos que vamos queimar. Tudo bem. Disse o rei: Já que você sabe que vamos queimar, quero informar o que não resta mais tempo. Por isso quero que você multiplique seus esforços e trabalhe duro.
Agora, é isso que eu quero que você faça. Minha querida, pude ver os poderes do ar realizando uma reunião, e pude ouvir tudo, porque o Senhor abriu minha visão espiritual e meus ouvidos espirituais. O rei gigante disse ao público: Vocês veem essas pessoas que me escolheram deliberadamente. Não temos nenhum problema com eles, pois eles nos pertencem. Eles virão conosco para o lago de fogo e enxofre, mas você concentrará sua atenção nas pessoas do outro acampamento. Eu vi este rei apontando o dedo para os habitantes do mundo que escolheram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Rei. Ele disse ao público: Quero que vocês vão até essas pessoas que se recusaram a nos seguir e vocês devem desviá-las e enganá-las. Agora, isso é o que você fará para enganar essas pessoas. Você irá para nossas reservas, nossas poupanças e nossos depósitos. Você vai esvaziar todas as nossas reservas. Retire todo o nosso dinheiro, riqueza e pertences, e vá ao mundo para oferecer esta riqueza e tesouro a essas pessoas que se recusaram a nos seguir. Dê a eles todas as nossas economias, toda a riqueza, tesouro e dinheiro. Você tem que dar isso a eles. Dê-lhes todas as casas, todos os carros e todo o crédito, e diga-lhes: seu rei é tão rico, que nos deu apenas uma pequena porção de sua riqueza, para que possamos desfrutá-la na terra, antes de nos juntarmos a ele em seu reino, para uma grande celebração que durará para sempre. Isto é para que você possa entender que quando você deixar seu rei, e vier para nós, você começará a desfrutar de sua riqueza na terra, antes de ir para seu reino. Além disso, esta é a prova de que o nosso rei é mais rico do que aquele que você escolheu. Então, junte-se a nós, para começar a desfrutar da riqueza de nosso rei antes de ir para seu reino. O príncipe disse aos seus acólitos: Agora, vão partilhar esta riqueza com as pessoas que estão nos nossos acampamentos e, acima de tudo, com as pessoas que estão no outro acampamento, pois são delas que eu mais preciso. Este rei disse ao público: Pegue todo o nosso dinheiro, riqueza e economias. Você vai transferir todos eles para bancos em todo o mundo. Enche os bancos com todo o dinheiro que nos resta. Depois proponha ao povo de Deus empréstimos fáceis. Diga-lhes que não há prazo para reembolso. Eles podem pagar o empréstimo durante toda a vida. Eles não precisam se preocupar em como e quando devolverão esse dinheiro. Fazer todo o possível para que essas pessoas tomem nossos empréstimos, para que quando a morte encontre com nossos empréstimos, podemos recuperar suas almas, e acusá-los diante de seu rei, de que nos deviam dinheiro, e de que possuíam nossas propriedades. Nós os acusaremos além do túmulo, na porta do céu. Quando eles morrerem com a nossa dívida, reivindicaremos suas almas. Amado, esta é a verdade absoluta, e a revelação que o Senhor me deu. Sempre fico surpresa com pessoas que encaram levianamente o aviso do Senhor. Eles dizem que não está na Bíblia, mas as Escrituras dizem em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezem as profecias. O rei gigante no espaço disse aos poderes do ar: Deem esses empréstimos ao nosso inimigo, e não os pressionem para pagar. No dia em que morrerem, diremos ao seu mestre que eles têm coisas que nos pertencem, e recuperaremos as suas almas na vida após a morte. Ganharemos suas almas por causa de nossa dívida. Naquele momento, ouvi o Senhor Jesus me dizendo: Adeline, você ouviu atentamente a trama e a estratégia deste rei? Eu disse: Senhor, ouvi tudo muito bem. O rei disse: Agora vá contar ao meu povo que está com você. Diga ao meu povo para não aceitar esses empréstimos e dinheiro do inimigo. Diga-lhes que é uma armadilha. Eles não devem aceitar esse dinheiro. Meus queridos, quando o céu estava se fechando, eu estava prestes a avisar as pessoas que estavam comigo no acampamento do povo de Deus. De repente, vi pessoas que estavam ao redor do trono de Satanás. Eles estavam por todo o mundo, porque desceram ao nosso mundo. Eu os vi, e reconheci seus rostos, e a forma como estavam vestidos. Eles disseram: Nosso rei tem prata, ouro e riquezas. Ele é tão rico em seu reino. Ele ordenou que começássemos a desfrutar de sua riqueza na terra, antes de nos juntarmos a ele em seu reino. Vi como essas pessoas estavam levando a reserva econômica do reino satânico para bancos globais em todo o mundo. Eles encheram suas sociedades de construção de bancos, com as últimas reservas e poupanças que Lúcifer tinha. Eu os vi com carros novos que eram lindos. Eram comerciais dizendo às pessoas: Vocês apenas assinam papéis para conseguir carros novos, novas propriedades e novos créditos. Não há requisitos nem condições. Basta assinar, e os carros são seus. Eles imploravam as pessoas que viessem pedir muito dinheiro emprestado, e as pessoas corriam para conseguir empréstimos. Para minha surpresa, o povo de Deus que eu estava prestes a avisar, já estava correndo e mudando de acampamento. Eles não sabiam que foram enganados. Houve grande interesse do povo de Deus, e eles foram assinar papéis e comprar carros novos, e chaves de casa novas. Eles foram ao banco para conseguir esses empréstimos, mas eu os estava seguindo e avisando-os para não aceitarem, pois era uma armadilha, mas eles não me ouviram. Uma grande proporção do povo de Deus passou para o acampamento do príncipe deste mundo, por causa de carros novos, novas propriedades e empréstimos gratuitos. Restaram apenas algumas pessoas no acampamento do povo de Deus? Cheguei até eles e disse: Por que vocês não foram como eles? Vi que eles estavam tristes e me disseram: Não vamos. Estamos céticos. Achamos que isso pode ser uma armadilha. Eu disse: Você é realmente de Deus. Você é sábio. Ouça, eu pessoalmente vi nosso rei, e ele me disse que ele é aquele que é rico, e ele me mostrou o outro rei, e me disse que o reino desse rei são chamas de fogo. Aqueles que o seguem queimarão nas chamas do fogo. Estou alertando as pessoas para não segui-lo em seu local de incêndio. Então, sentei-me com as poucas pessoas que estavam lá. Fiquei cheio de pena desta multidão de almas. Eu vi com meus próprios olhos o encontro desse príncipe malvado, e ver pessoas o seguindo foi uma tragédia.
Quando sentei ali imediatamente, vi o céu se abrindo novamente. A voz do rei me disse: Adeline, não fique aí sentada com pena. Levante-se e vá falar. Você não pode ficar sentado aí. Eu disse: meu rei, estou avisando-os para não fazerem isso, mas eles não estão me ouvindo. Como você não me deu nenhuma prova para mostrar a eles que você é o verdadeiro rei, e como eles não estão ouvindo, sou incapaz de segui-los. O rei me disse: Adeline, levante-se e vá até eles. O céu não será mais fechado para você, porque agora caminharei com você e o guiarei. Rapidamente me levantei, e comecei a me mover, e o céu se abriu acima de mim. O próprio rei estava apontando e indicando qualquer pessoa que eu deveria pregar, mesmo que essas pessoas não pudessem ver o céu que estava aberto. Tudo o que eu disse às pessoas veio diretamente do rei, que me dizia o que dizer. Eu vi um homem que estava anteriormente em nosso acampamento. Ele ficou muito feliz depois de receber a chave de uma casa nova, e a chave de um carro novo. O rei disse: Diga-lhe que isto é uma armadilha. Ele deve devolver todas essas coisas. Repeti a palavra do rei para este homem, mas o homem estava rindo e sacudindo a chave do carro e de casa. Não foi fácil. Muitos me diziam: Você está falando besteira. Já temos nosso carro novo e nossa casa nova. Esta é a prova de que este rei é mais rico. Eu não vou voltar. O rei continuou dizendo: Continue a falar. Não cale a boca. Insiste e continue tentando convencê-lo. Mesmo depois que o homem me deixou, o rei me disse: Você vai segui-lo. Não desista dele. Continue a insistir apesar de seu desprezo e recusa. Eu estava seguindo esse homem como uma louca, e repeti as palavras do rei e disse ao homem: Eles estão enganando você com aquela casa e aquele carro. Vá devolvê-los. Depois de assediar aquele homem, o rei disse: Agora vamos para outra pessoa. Percebo que o rei não estava me enviando a todos, apenas a almas particulares. Com o tempo, comecei a notar um grupo que levava bens do inimigo. Eles adotaram minha linguagem. Eles começaram a dizer que esses empréstimos, carros e casas, são armadilhas. E quando começaram a falar, como eu vi que eram pessoas que eu estava tentando convencer a voltarem a si, recusaram a mensagem do rei na minha presença, apesar da minha insistência. Mas depois, estas palavras que neles foram semeadas conseguiram mudá-los. Compreendi porque o Senhor estava me dizendo para segui-los e insistir, apesar de eles estarem me evitando. Juntaram-se muitos que foram seduzidos anteriormente. Eles voltaram a si e reconheceram que foram enganados. Finalmente notei que nos tornamos numerosos. Essas pessoas me disseram: Mesmo que esnobemos você, quando voltamos para casa não estávamos em paz, pois estávamos convencidos de que todas essas coisas eram uma armadilha. Voltamos para devolver os carros e as casas. Minha querida, fiquei tão feliz que muitos que foram enganados voltaram para o rei. Naquele momento, a voz do rei ressoou no céu que se abriu. Ele me disse: Adeline, tudo o que você está vendo aqui diz aos meus filhos: Eu sou Deus. Esta foi a primeira vez que o rei se apresentou como Deus. O rei disse: Adeline, diga aos meus filhos que Deus diz que eles têm apenas alguns dias pela frente. Adeline, você tem poucos dias neste mundo. Como o adversário sabe que lhe restam poucos dias para ele e seus anjos serem lançados no lago de fogo, ele ressuscitou e está multiplicando estratégias, truques e armadilhas contra você. Adeline, diga aos meus servos que abre o céu para eles. Você viu a maneira como eu conduzi com o céu aberto? Observe que não estou mais fechando o céu para você. Permanecerá aberto para sempre. Sempre que eu lhes digo coisas, imediatamente, vocês dizem ao meu povo para que eles possam tomar medidas, porque o inimigo se levantou com muitas armadilhas e truques de engano. Eu também não estou sentado. Ressuscitei-me para avisar os meus filhos para que não sigam no lago de fogo. Eu ressuscitei para recuperar meus filhos. Você viu como ele engana meus filhos com seus empréstimos, e como intervi para avisá-los, e como eles voltaram em grande número. Não deixarei o inimigo enganar os meus filhos sem expor a sua estratégia. Diga aos meus filhos todas essas coisas. Diga aos meus servos para não temerem. O adversário está colocando armadilhas por toda parte, mas eu abri o céu para eles. Eles devem pregar essa doutrina ao meu povo. Adeline, desde a fundação do mundo, nunca abri o céu desta forma para os meus servos. Desde que o mundo começou, não abri o céu da mesma forma que o abri. Agora, tudo que eu lhe contar, digo para que todos ouçam. O céu está aberto para que eu esteja em comunicação contínua com meu povo. Se você avisa um irmão e uma irmã, mas ele se recusa a ouvir, apesar de sua insistência, ele não é meu. Caminho pelo coração dos meus filhos não será mais difícil. Diga tudo. Eu lhe digo que o meu ouvirá quando você falar. Você tem alguns dias pela frente. Meu povo, o tempo é curto. Eu não vou esperar. Não vou sentar e ver todos os meus filhos caindo na destruição. Eu ressuscitei para salvar meus filhos. Minha querida, senti uma grande alegria ao ouvir isso. O rei disse: Adeline, diga aos meus filhos para não tomarem mais empréstimos nos bancos. Eles ouviram sobre a proposição de empréstimos. Eles serão tentados, mas não devem aceitar esse dinheiro. Eles não devem receber esse crédito. As pessoas gostam de carros, mas muitos desses carros no mundo são projetados no mundo das trevas. Se eu tivesse que abrir os olhos dos meus filhos para ver os carros que se movem no seu mundo, eles gritariam de terror. Na verdade, estes carros nas estradas não são carros. O Senhor não disse o que eles são, mas disse: Eles não são carros. O rei disse: Diga aos meus filhos que eles não devem receber esses carros a crédito. Diga aos meus filhos que se eles tomarem esses empréstimos, mesmo que andem em santificação, se a morte os atingir enquanto ainda estão pagando essas dívidas e empréstimos, o inimigo os acusará. O inimigo dirá: Eles têm minha propriedade.
Suas almas serão reclamadas pelo inimigo, e eles não virão para o meu reino. Diga aos meus filhos que aqueles que morrerem com dívidas não verão o meu reino. Esses empréstimos e dívidas são armadilhas de Satanás. O inimigo virá propor-lhe empréstimos e muito dinheiro. Não aceite. Mesmo que você pegue esse dinheiro e faça negócios com ele, você não irá adiante. É apenas uma armadilha. Quando alguém pega esse dinheiro para usá-lo, mesmo que esteja comprometido a pagar esse empréstimo integralmente, em primeiro lugar ele ficará sob manipulação e controle por causa desse dinheiro do inimigo. Quando o reino das trevas perceber que está pagando os empréstimos com a intenção de liquidar a dívida, eles não permitirão que ele pague toda a dívida, pois os empréstimos não deveriam ser pagos. O objetivo era causar morte prematura. O objetivo do adversário é que as pessoas morram antes de terminarem de pagar este empréstimo, para que a sua alma seja recuperada e conquistada. Por causa deste dinheiro, muitos morrerão prematuramente e as suas almas serão conquistadas pelo inimigo. O arqui-inimigo fará o que for preciso para matar as pessoas que tomaram esses empréstimos antes que elas terminem de pagá-los. O diabo não quer que as pessoas que tomam esses empréstimos os paguem integralmente. Ele nem precisa desse dinheiro. Tudo o que ele quer é a alma deles. É por isso que ele está emprestando dinheiro. Aqueles que estão pagando muito bem esse dinheiro com a intenção de liquidar a dívida serão mortos. Quero lhe dizer que o Senhor diz que faltam alguns dias para a humanidade. A Europa e o Ocidente irão afundar-se, e a África estará em ascensão, e os africanos da diáspora irão fugir. Meus queridos, gostaria de saber se vocês pagarão integralmente os empréstimos quando retornarem à África. Meu caro, um pastor popular na República Democrática do Congo prega muito bem. Eu o assisti na televisão e nas redes sociais. Ele é muito popular e todo mundo conhece no país. Ele tem uma igreja enorme lá no Congo, embora eu não consiga lembrar o nome da igreja dele. Muito recentemente, ele deveria pregar no Bastille Hall da França. Eu queria participar de seu seminário. Eu estava prestes a me registrar, mas à noite, quando fui dormir, tive um sonho tremendo em que estava no Congo, no Capitólio. Peguei um ônibus que estava circulando pela cidade, no qual estava uma irmã que chorava. Senti pena dela e perguntei: minha irmã, o que há de errado? E ela me disse: senhora, você não poderá ajudar. Quando descemos do ônibus, a irmã me disse: estou tendo um caso com um líder importante do país que já é casado. Quando esse relacionamento começou, o homem me disse: certifique-se de que nosso caso permaneça secreto. Você não deveria contar a ninguém. Este líder realmente cuida de mim e atende às minhas necessidades financeiras. Mas estou grávida. E desde que informei a ele que estou grávida, ele não atende mais meu telefone. Senhora, a única maneira de me ajudar é desta forma. Pegue este número de telefone e ligue para ele. Irmão, anotei o número que tive uma visão neste sonho. Na verdade, assim que liguei para o número e o telefone começou a tocar, meus olhos espirituais se abriram e vi a casa desse pastor popular que eu assistia na TV. Fiquei surpreso ao descobrir que estava ligando para a casa dele. Parece que ele estava doente e deitado na cama, quando pegou o telefone e percebeu que eu liguei em nome de sua amante que estava grávida. Ele ficou alarmado, porque seu segredo foi revelado. E ele ficou desconfortável. Vi seus filhos trazendo suco de laranja para ele, pois ele estava inquieto. Como ele não bebe suco de laranja, trouxeram suco vermelho. Fiquei desapontada ao ver que era o pastor que eu acompanhava na mídia. O senhor me perguntou: o que você está vendo? Estou vendo o pastor bebendo suco. O senhor disse: de que cor é? Eu disse: senhor, é suco vermelho. O senhor disse: este é o pastor que você assiste na televisão. Você deve saber que ele é extremamente perigoso. Ele não é meu. Ele é um falso profeta. Todos os domingos, depois de entregar a mensagem às pessoas da igreja, ele volta para casa para beber sangue humano. O que você vê bebendo não é suco, mas sangue humano. Ele é um satanista bebedor de sangue. Ele é perverso. Meus queridos, sempre assisto à pregação desse pastor, mas foi quando estava prestes a participar de sua convenção em Paris que o senhor revelou sua identidade. O senhor disse: todo domingo depois de pregar na igreja, ele volta para casa e bebe sangue humano. O senhor disse: diga ao meu povo para orar em casa. Exporei os falsos profetas e não os esconderei mais. Mais tarde, quando orei, o senhor me mostrou as implicações de uma igreja onde o líder é satânico. Foi no ano de 2019. Naquela época, eu via no YouTube e na televisão pessoas denunciando homens de Deus e pastores populares do país. Mas eu ficava desconfortável sempre que via pessoas criticando os homens de Deus. Na verdade, eu não era a favor de que as pessoas denunciassem pastores populares. No entanto, na Bíblia, as Escrituras dizem que devemos denunciar as más obras. João 7,7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Eu estava confuso, e eu me pergunto, eu ficava dizendo, e se as pessoas saíssem dessas grandes igrejas desses pastores, onde elas estão indo? Eu ficava dizendo que mesmo que esses pastores sejam satanistas, o que importa é que eles estão levando as pessoas ao Senhor Jesus Cristo, e estão usando a Bíblia. Eu realmente não sabia qual era a postura correta a adotar sobre esse assunto, e eu estava preocupada. Deus viu o que estava em meu coração e mente, e veio em seu infinito amor para me responder.
Por favor, compartilhe esta visão, pois ela é essencial para as pessoas da nossa geração. Fui dormir como sempre. Assim que dormi, vi meus olhos se abrindo. Primeiramente, vi que não estava vendo a parede do meu quarto. Em segundo lugar, notei que a minha visão era muito mais clara e melhor do que os meus olhos ópticos. Minha visão ficou aguçada. Cheguei à conclusão de que esta não era uma visão óptica. Na verdade, eu estava tendo uma visão. Caso contrário, eu teria visto a parede do meu quarto. Quando olhei, vi uma igreja enorme cheia de pessoas orando. Rapidamente senti a presença de Deus ao meu lado. O Senhor me perguntou: Adeline, o que você está vendo? Eu disse: Senhor, posso ver uma igreja cheia de pessoas. O Senhor me pediu: Olhe dentro da igreja. O que você está vendo acontecendo nesta igreja? Quando olhei, disse: Senhor, posso ver que as pessoas estão orando fervorosamente. O Senhor disse: Observe cuidadosamente o que está acontecendo nesta igreja. Quando olhei novamente, vi que quando as pessoas estavam orando, uma fumaça branca saía delas. E essa fumaça branca que saía das pessoas estava subindo. Eu disse: Senhor, posso ver fumaça branca subindo do corpo das pessoas. O Senhor disse: A fumaça que você vê são as orações do santo. Agora olhe acima da igreja e veja o que está acontecendo. Quando olhei novamente, vi que conseguia ver dentro da igreja e também acima da igreja. E quando olhei para cima da igreja, vi 3 anjos. Eles tinham asas. Eu disse: Senhor, posso ver 3 anjos. O Senhor disse: Agora vejam a atividade dos anjos acima da igreja. Quando olhei novamente, vi os 3 anjos recolhendo a fumaça, que eram as orações dos santos. Sempre que esses anjos reuniam essa fumaça branca com as mãos, eles a sopravam no ar. Enquanto as pessoas continuavam orando, a fumaça continuava subindo, e esses anjos continuavam puxando a fumaça com as mãos e soprando ar no ar. O Senhor me perguntou: Você está vendo o que os anjos estão fazendo? Eu disse: Senhor, eu posso ver. O Senhor me disse: Continue observando-os. Quando os santos que estavam orando se sentaram, o pastor começou a pregar. Então, vi um elemento misterioso descendo do céu e descendo até a igreja. Quando olhei, vi os 3 anjos coletando elementos que desciam do céu para esta igreja. Rapidamente, outro grupo de anjos se juntou a eles, que veio especialmente para pegar esses elementos que esses 3 anjos estavam coletando. Quando conseguiram esses elementos que foram coletados pelos 3 anjos, saíram e foram armazená-los em um armazém. Vi que eles não coletaram todos os elementos, pois deixaram os 3 anjos com um punhado desses elementos que caíam do céu. Então, vi os 3 anjos deixando cair pouca proporção desses elementos na igreja, enquanto as pessoas ouviam a pregação. Esses elementos misteriosos continuavam descendo do céu, e os 3 anjos deixavam cair alguns na igreja, mas uma grande proporção foi levada para um depósito por anjos que vieram buscá-los. Para minha surpresa, o Senhor me disse: Esses 3 anjos acima desta igreja não são meus anjos. Eu disse: Senhor, como pode ser? O que você quer dizer? Senhor, eu os vi coletando orações do seu povo e jogando elementos do céu na igreja. O Senhor disse: Esta é a razão pela qual vim revelar a vocês a atividade espiritual que acontece nos bastidores da igreja. Minha filha, sempre que o líder de uma igreja local é um falso profeta, anjos de Satanás estão presentes e ativos nos bastidores. Quando o líder for um bruxo, membro da maçonaria ou um místico, ele assinaria um pacto com Satanás e o diabo enviará seus 3 anjos em nossa igreja, cujo propósito é captar as orações dos membros. Você viu esses anjos de Satanás soprando a fumaça no ar, e a fumaça que são as orações dos membros desta igreja local não poderia alcançar o meu trono. Eles foram capturados pelos anjos de Satanás. E isso ocorre porque o líder assinou um pacto com Lúcifer. Os elementos que você viu descendo para a igreja é a bênção que concedo a todos, sejam eles crentes ou incrédulos, pois faço nascer o sol sobre os maus e os bons, e envio chuvas sobre os justos e os injustos. Da mesma forma, cada homem nesta terra recebeu uma parte da minha bênção, quer me aceite ou não. Estas são bênçãos comuns, que os anjos de Satanás estavam coletando em outros lugares para armazená-las em seus armazéns e depósitos. E isso ocorre porque Lúcifer está governando esta igreja. Entre essas bênçãos que estavam caindo nesta igreja que esses anjos maus roubaram do meu povo, até dons espirituais que eu concedi ao meu povo. Esses anjos de Satanás estão roubando até os dons espirituais do meu povo e os estão levando para os depósitos de Satanás. Você sabia que o diabo tem um depósito onde guarda o que roubou? Eu já te disse que o diabo não tem nada. Tudo o que ele usou foi o que ele roubou de você. Ele usou seu poder e dons espirituais, pois não tem poder. Você viu como ele enviou seus anjos para roubar. O Senhor disse: Você notou que esses anjos estavam tirando uma grande proporção das bênçãos que vinham do céu e estavam lançando na igreja apenas uma pequena proporção dessas bênçãos. Isto é para manter esses membros na igreja, pois quando esses membros virem a bênção em suas vidas, eles sentirão a necessidade de continuar vindo a esta igreja, sem entender que uma porção maior de suas bênçãos foi roubada, e uma pequena porção foi dada a eles. O Senhor disse: Quando esses anjos de Satanás roubam dons espirituais que enviou aos meus filhos, eles muitas vezes dão alguns deles a esses pastores que assinaram pactos com eles, capacitando-os a realizar milagres e manifestar capacidade para tudo o que o diabo dá, o que ele roubou. Sempre que as pessoas vão ao diabo em busca de bênçãos, dinheiro e notoriedade, ele vai ao depósito e armazém onde guarda o que roubou do meu povo e dá aos seus acólitos. O Senhor disse: Diga isto ao meu povo, numa igreja local, o que importa é o líder. Sempre que o líder estiver comprometido com o diabo, por mais que seus colaboradores orem, não dará certo. Se o líder estiver em comunhão e intimidade comigo, mesmo que seus colaboradores sejam bruxos e ocultistas, eles não terão poder sobre a igreja.
Mais tarde, vi em sonho uma igreja onde as pessoas oravam. Quando vi mulheres com a cabeça coberta, pensei que o Espírito de Deus está aqui, voltarei para atender. Quando fui para casa pegar minha Bíblia e voltei, ao chegar, vi que a igreja era mais numerosa do que a forma como a deixei. Para minha surpresa, vi que as mulheres não tinham mais a cabeça coberta. Fiquei maravilhado. Perguntei-me o que é que aconteceu a esta igreja para passar pela modernização. Finalmente, decidi não me filiar a esta igreja por causa da mudança que vi. Quando voltei para casa, surpreendentemente, vi membros desta igreja correndo em direção à minha casa e batendo no meu portão em pânico. Eles me imploraram para deixá-los entrar para se esconderem. Eu disse: por que você está correndo? O que há de errado com sua igreja? Porque, de repente, tudo mudou. As mulheres não se cobrem mais. Entretanto, os membros desta congregação continuaram a juntar-se a nós e a fugir da igreja. As pessoas continuavam chegando e não havia mais lugar para colocar esses membros. Eu não conseguia entender por que eles estavam fugindo da igreja. Eles me disseram: Temos pena dos irmãos e irmãs que ficaram lá. Quando acordei desse sonho, me pergunto qual é o significado disso. Imediatamente ouvi a voz audível do Senhor. Ele me disse: Adeline, fui eu quem lhe deu esse sonho sobre a igreja do pastor fulano de tal. Eu tenho aviso para ele. Você vai dizer a esse servo para restaurar o ensinamento que ele modificou. Ele está mudando e pervertendo essa doutrina para outro evangelho. Diga-lhe para pregar a minha palavra do jeito que ela é, sem modificação. Ele deve parar de inverter a minha palavra e deve alterar a sua pregação. Ele deve retornar ao evangelho bíblico. Caso contrário, ele precipitará a sua alma e todos os seus membros nas chamas do inferno. Avise seus membros para verificarem tudo que o líder está pregando para ver se está nessa doutrina ou não. Caso contrário, eles deverão sair. Não fazendo isso, cairão no fogo do inferno. Sua doutrina é do diabo. Não é mais meu. Ele está pervertendo minha palavra. A menos que ele retorne ao ensino sadio, ele não herdará o meu reino, incluindo os seus membros. Eu não conhecia esse pastor até digitar seu nome no Google, e reconheci seu rosto quando vi. O senhor ficou irado quando disse: Este pastor deu a si mesmo um título que me irritou. Não pude suportar a voz explosiva do Senhor por causa da sua ira. Quero avisar você, homem de Deus, para retirar esse título que você carrega. Então o Senhor me mostrou uma segunda igreja. Eram muitas pessoas orando, a fumaça de suas orações subia. Vi 3 anjos acima desta igreja recolhendo a fumaça que eram as orações dos santos. Rapidamente percebi que esses anjos eram mais brancos que a neve, suas asas brilhantes tão brancas quanto a neve. Vi que eles eram diferentes dos anjos que vi na igreja anterior. Eles eram mais brancos que a neve. Quando os vi, exclamei: oh meu Deus, estes devem ser os anjos de Deus. O Senhor disse: Você está certo. Estes são meus anjos. Fiquei cheio de êxtase e de alegria ao ver os anjos radiantes de Deus que coletavam orações, que enviavam aos anjos que estavam acima deles no céu. E esses anjos no céu também levaram essas orações para outro grupo de anjos, e assim por diante. É como se esses anjos fossem infinitos. Eu disse: glória a Deus. O Senhor disse: O líder desta igreja não está no ocultismo. A fumaça das orações subia da igreja e os anjos as recolhiam. E então eu vi bênçãos caindo nesta igreja. A fumaça subia de um grupo de anjos para outro. Da mesma forma, vi bênçãos descendo de um grupo de anjos para outro. Quando chegou ao último grupo que estava acima da igreja, os anjos da igreja começaram a distribuí-los para as pessoas da igreja. O Senhor disse: Diga ao meu povo que cada um deles deve ter dias semanais de oração pessoal em casa. O pastor deles nem precisa saber disso. Você deve aprender a manter secreta sua oração pessoal, com medo de ser atacado. Eles devem construir uma forte vida de oração em casa. É aí que o inimigo não terá poder em suas vidas. Se eles fossem membros de uma igreja satânica, graças à vida de oração em casa, eu lhes revelaria o segredo dos seus líderes. E assim que eu revelar a eles sobre seu pastor, diga-lhes que eles devem se assumir e construir uma vida de oração em casa. Eu lhe revelarei o estado do lugar onde você ora. Os nomes dos pastores nesta postagem foram removidos, porque suas identidades não puderam ser devidamente verificadas. O aviso do Senhor para cada mulher na terra. Eu estava de joelhos, orando, quando de repente meus olhos espirituais se abriram. Eu vi uma mulher em uma visão. O Senhor me perguntou: Você vê aquela senhora? O que você percebe? Eu disse: Senhor, posso ver a senhora, mas não a conheço. O Senhor disse: Olhe para ela com atenção. O que você percebe? Olhei para a senhora. Ela parecia estar em uma celebração. Ela estava conversando com uma amiga e rindo, mas nada me impressionou. O Senhor disse: Realmente você não vê nada. Imediatamente, notei que a mulher usava uma blusa que era linda, mas havia aberturas nos ombros, e ao longo do braço havia muitos buraquinhos, revelando a pele do corpo. O Senhor disse: A mulher que você vê é minha serva. Eu a amo muito, pois ela vive no meu medo. Mas olha a blusa que ela está usando. Ela me teme, mas seu vestir é uma preocupação. O Senhor me perguntou: Vocês estão dizendo que eu não olho para o corpo, só olho para o coração? Eu disse: Senhor, eu costumava pensar assim. O Senhor disse: Como você pode pensar dessa maneira? Não leu que a Bíblia diz, que seu corpo é meu templo.
Como pode lhe faltar sabedoria, quando eu já lhe disse que seu corpo é meu templo? Como você pode esperar que eu deixe você destruir meu templo? Como você pode me imaginar olhando para o seu coração, ignorando o seu corpo que é o meu templo? Esteja avisada, minha filha, pois meus olhos nunca desviam os olhos dos meus filhos nem por um segundo, e meus olhos estão nesta minha filha que estou lhe mostrando. Continuei observando esta senhora, enquanto a voz audível do Senhor falava comigo. O que me impressionou foi quando o Senhor disse: Eu a amo muito. Compreendi que o Senhor ama todos nós, mas há pessoas que ele realmente ama muito, como esta mulher. O Senhor disse: Quero que minha filha seja simples. Não gosto que a nudez delas seja exposta. Diga-lhes para ajustarem suas roupas de acordo. O diabo tentou me impedir de entregar esta mensagem, mas agradecemos ao Senhor. Meus queridos irmão e irmã, eu estava dormindo, e senti a forte presença do Senhor. Como resultado, abri meus olhos. Imediatamente, vi 2 anjos brilhantes diante de mim. Naquele momento a voz do Senhor falou e disse: Minha filha Adeline, no meu reino haverá muitos homens, mas poucas mulheres. Eu disse: Senhor, o que você quer dizer, e por que haverá poucas mulheres? O Senhor disse: Você realmente quer saber por que haverá poucas mulheres no meu reino? Eu disse: Sim, Senhor, quero saber por quê. O Senhor disse: Isso é precisamente o que vim mostrar a você, e tudo que eu lhe mostrar não esconda das minhas filhas em todo o mundo. Elas devem ouvir isso. Então, o Senhor dirigiu-se aos anjos de luz e disse-lhes: Agora diga-lhe por que haverá poucas mulheres no reino dos céus. Os anjos me disseram: Adeline, qualquer mulher que use perucas não entrará no reino dos céus. Qualquer mulher que cresça o cabelo com cabelo artificial não entrará no reino. Eu disse: É mesmo? Eles disseram: Sim, é. Qualquer mulher que usar esmalte nas unhas não entrará no reino. Qualquer mulher que passe batom não entrará no reino. Qualquer mulher que tenha cílios não entrará. Irmãos, fiquei aterrorizada ao ouvir essa verdade. Os anjos disseram: Qualquer mulher que use pó facial não entrará no reino dos céus, pois esse pó facial muda a pele da mulher. Então, o Senhor falou e disse: Tenho dor e tristeza em mim, porque minhas filhas que me servem e me temem, estão usando esses itens que são instrumentos do inimigo, pois elas não entrarão no meu reino. Elas estão usando perucas e acessórios. Elas estão usando esmaltes e instrumentos malignos do inimigo. Vá dizer às minhas filhas que me temem e andam em santidade, mas ainda usam produtos de beleza. Elas não entrarão no meu reino. Minha querida, a voz do Senhor estava cheia de tristeza quando ele falou estas palavras. O Senhor disse: Estou cheio de tristeza pelas minhas servas. Elas estão me servindo em verdade e andam em santificação, mas estão apegados a esses batons, perucas e maquiagem. Diga-lhes para abandonarem esses itens. Caso contrário, elas não entrarão no reino dos céus. O Senhor disse aos anjos de luz: Contem-lhe o que aconteceu quando meus servos e minhas filhas morreram com esses ornamentos mundanos. Os anjos me disseram: Quando os mortos em Cristo faleceram no Senhor, viemos buscá-los e transportá-los para o reino celestial. Mas quando eles vierem, verificaremos se suas vestes brancas foram mantidas limpas. Caso suas vestes brancas sejam manchadas, não levamos aqueles santos que não conseguiram manter suas vestes limpas. Nesta situação, os demônios e os anjos de Satanás viriam para capturar esses santos e levá-los à destruição. Contudo, quando as mulheres que temem ao Senhor morrem, suas vestes brancas ficam sempre imaculadas. É por isso que viemos buscá-las, pois suas vestes são brancas como a neve. Mas assim que tentarmos levá-las para o reino eterno, os anjos de Satanás se manifestarão em antecipação. Eles sempre nos dizem: Você não pode levá-los para o céu. Eles pertencem a nós e ao nosso reino. Eles não são seus. Há muita disputa entre nós e os demônios do além-túmulo, por causa das almas das filhas de Deus. Os anjos de luz me disseram: Viemos buscar filhas de Deus, porque elas estão andando em pureza e temor ao Senhor, e lavaram suas vestes, que são brancas como a neve imaculada. Mas os demônios continuam nos dizendo: Não temos questão com vestes brancas. Isso significa a vida santa de purificação e temor ao Senhor. Mas observe a aparência dessas filhas de Deus, pois elas têm as nossas identidades. Os demônios sempre nos apontam sobre a aparência das mulheres, e quando olhamos para as almas dessas filhas de Deus que lavaram suas vestes, podemos ver que em suas cabeças elas têm perucas, acessórios e tranças. Elas têm cílios, elas têm batom, elas têm pó facial, elas têm esmalte. Os anjos me disseram: A menos que as filhas de Deus se separem dos adornos mundanos, não poderemos levá-las para o mundo celestial, onde não há mulheres com apego e unhas artificiais. As filhas de Deus devem separar-se dos maus ornamentos e da vaidade. Mesmo que essas mulheres temam ao Senhor, quando morrerem, não conseguindo se separar dessas vaidades, suas almas serão enfeitadas com perucas, cílios, esmaltes, e não podemos levá-las para a cidade eterna com esses instrumentos dos demônios. Apesar de suas vestes brancas, ninguém entrará no céu com perucas, batons e pó facial, pois no céu não há ninguém com cabelo e unhas artificiais. Não podemos levar ninguém com as unhas pintadas. Muitas filhas de Deus estão morrendo de temor ao Senhor, mas não conseguimos levá-las para o reino de ouro, por causa desses ornamentos do inimigo. É o adversário que está levando suas almas, porque não podemos levar esses itens para o céu. Diga às mulheres nas igrejas que produtos de beleza e adornos mundanos estão aparecendo em seus rostos na vida após a morte. O Senhor é contra o apego e a mudança de aparência natural. O Senhor disse: Sou contra a fixação de cabelos, unhas e cílios, e sou contra a mudança de sua aparência natural. Diga às minhas filhas para cuidarem apenas dos cabelos naturais. Elas não precisam de acessórios de cabelo. Isso está adicionando ao que eu criei. Como minhas filhas estão apegadas à vaidade, não irão para o céu. Essas coisas são identidades de demônios. Elas estão mudando a criação natural. Diga-lhes para abandonarem os acessórios e as unhas artificiais.
Elas não deveriam pintar os cabelos. As pessoas estão morrendo e chegando com perucas e cabelos artificiais diante do portão do céu. Amado, quero que você compartilhe esta mensagem mesmo sendo homem. Compartilhe esta mensagem com suas irmãs e mães. O Senhor se lembrará de você quando você compartilhar sua advertência com seu povo. Meu irmão, se você ouvir esta mensagem, não hesite em compartilhar. Quero alertar o povo de Deus. Este é um momento grave na história da humanidade. Há coisas más acontecendo em lugares escuros, que não podemos ver. Mas o Senhor revelou segredos aos seus filhos por causa do seu amor, para que possamos estar alertas e vigilantes. Anteriormente, em 2019, estivemos em um retiro de oração com o povo de Deus. No meio da oração, ouvi a voz do Senhor que me disse: Filha, nesta geração, criei e enviei muitos dos meus servos para alertar a igreja contra cílios, perucas e maquiagem. Você está ciente disto? E você ouviu a mensagem deles ou não? Eu respondi ao Senhor: eu ouvi essa mensagem. O Senhor me perguntou: o que você disse sobre essa mensagem? Eu disse: Senhor, não tenho nada a dizer sobre isso. O Senhor me perguntou: você vai continuar a usar esses instrumentos? Ou você vai abandonar esses produtos de beleza? Eu disse ao Senhor: acho que continuarei a usá-los porque eles me deixam bonita. O Senhor me disse: eu lhe disse que enviei meus servos para alertar meu povo contra esses produtos que são instrumentos do inimigo. Você está me dizendo que continuará a se enfeitar com produtos de beleza como batom, cílios e pó. Pode me dizer por quê? Eu disse ao Senhor: antes de usar perucas e maquiagem, reservarei um tempo para orar fervorosamente por eles, e destruirei o poder das trevas por trás deles, e então os usarei. O Senhor me disse: se eu lhe contar hoje a razão pela qual estou proibindo meu povo de usar esses itens, você os abandonará sem que eu lhe diga. Se você soubesse o motivo pelo qual estou alertando meus filhos, você o abandonará sozinho. Então, a presença do Senhor desapareceu. Eu me perguntei quais são as razões pelas quais o Senhor está falando, e eu disse a mim mesmo: sou realmente teimosa. Porém, daquele dia em diante, decidi deixar esses cílios com adornos mundanos. Disse a mim mesmo que essas razões deveriam ser graves para que o Senhor me dissesse para abandonar os adornos mundanos. Não sei o motivo. No entanto, ainda vou abandoná-lo. Mas eu me pergunto por que o Senhor esperou tantos anos para vir e me revelar essas coisas. Talvez Ele queira começar a me usar em outro nível. Me livrei de toda essa maquiagem e adornos. Quando as pessoas me perguntavam, eu dizia que o Senhor não me disse o porquê, mas Ele avisou que há razões pelas quais Ele não quer que suas filhas coloquem esses itens. Com o tempo, lembro que um dia estava prestes a pintar as unhas. Imediatamente o Espírito me lembrou que Deus repreendeu cílios, esmaltes e batons. Eu também tinha unhas artificiais. Disse a mim mesmo que se os cílios são ruins, então as unhas artificiais também devem ser ruins. E também não acho que pintar a unha seja bom. Mas apesar de abandonar o esmalte, continuei colocando o que chamamos de base branca na unha. No ano de 2020, encomendei pó facial online, porque estava usando pó facial e água. Quando meu pó facial chegou naquele dia, fui ao banheiro para verificar se o pó facial que encomendei online seria bom para o meu rosto. Mas não conseguia encontrar meu pincel. Comecei a procurá-lo. Como não conseguia encontrar, fiquei estressada. Eu queria saber para onde foi. Enquanto procurava o pincel para aplicar o pó facial, para minha surpresa ouvi o Senhor me perguntar: minha filha, você tem mesmo que aplicar esse pó facial? Você não precisa usá-lo. Quando ouvi a voz do Senhor, tremi e despertei. Imagine que você está procurando um item de beleza no banheiro e ouve a tremenda voz do Senhor lhe repreendendo. O Senhor me disse: minha filha, quem disse que se você não passar aquele pó facial você vai ficar feia? Você não precisa aplicá-lo. Imediatamente, a presença do Senhor se retirou, e houve silêncio. Senti frio, e o pó facial em minha mão ficou pesado e guardei-o. Quando saí para a rua, eu estava tremendo. Eu disse: porque o Senhor está falando dessa maneira? Isso significa que o pó facial fez mal? Mas se não fosse um problema, porque o Senhor falaria assim? Daquele dia em diante, quando entrei no banheiro, fiquei com medo de tocar no pó facial, mas fiquei pensando: eu uso esse pó facial há muito tempo. Porque o Senhor está falando agora há pouco. Eu sabia que se usasse pó facial, a voz do Senhor me repreenderia novamente. Muitos dias depois, eu estava me preparando para ir a uma festa, para a qual fui convidado. Pintei as unhas e estava me preparando para ir. De repente, o Senhor falou e me repreendeu com raiva, e me ordenou que removesse imediatamente esse esmalte. Não sei o que me levou naquele dia a usar esmalte, e o Senhor ficou extremamente zangado e me repreendeu. Mas algo tremendo aconteceu no final daquele mês. Minhas irmãs, por favor, quero que levem essas coisas a sério. O mundo espiritual não é brincadeira. As pessoas me conheciam como uma mulher vaidosa, sempre enfeitada com peruca, cílios e maquiagem. Sempre enfrentamos batalhas de familiares.
Às vezes lutamos contra o espírito da morte. Lutamos contra um pastor ocultista cuja identidade foi descoberta. Uma mulher queria me matar, pois havia recebido uma ordem para me destruir. O diabo forneceu a ela muitos recursos para acabar com minha vida. Porém, sempre que ela vinha me atacar, o Senhor abria meus olhos para vê-la. Ao avançar contra mim, ela ficou cara a cara com os querubins da guerra e com o círculo de fogo que me cobria, e ficou impotente diante dos querubins alados da guerra. Eu vi esses 2 robustos anjos da guerra. O Senhor disse: Minha filha, estes são os anjos que te guardam. O que me impressionou foi que cada um desses 2 anjos robustos que me mantém tinha muitos anjos sob sua liderança. Depois de não conseguir romper o círculo de fogo que me cercava, a bruxa se afastou e se reagrupou. Quando ela voltou, vi que desta vez ela conseguiu entrar no meu quarto. Eu estava dormindo, mas o Senhor abriu meus olhos espirituais. Quando vi essa bruxa no meu quarto, estava prestes a usar o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor disse: Minha filha, não diga nada. Apenas observe e ouça o que ela dirá. Fiquei em silêncio, e vi a bruxa andando pelo meu quarto e pronunciando palavras. Ela disse: Eu vou destruir você, senhora. Quem você pensa que é? Cada vez que vou em missão não perco minha presa e sempre destruo meu alvo. Eu sei que muitos não conseguiram destruir você, mas não erro meu alvo. Recebi todos os recursos necessários para acabar com você e vou matá-la. Eu ouvi a bruxa mencionando nomes de homens e mulheres que ela destruiu, e ela estava se gabando do número de vidas que destruiu. O Senhor queria que eu ouvisse suas palavras. Essa bruxa proferiu palavras arrogantes e mencionou nomes de homens e mulheres que ela está prestes a decapitar. Ouvi todo o seu plano de destruição de pessoas inocentes. Finalmente, vi meu espírito deixando meu corpo, e fiquei diante dessa bruxa, e a repreendi em nome de Jesus Cristo. Depois de repreendê-la pela morte do inocente, ela saiu do meu quarto. Depois de muitos dias, pela manhã, o Senhor veio me ensinar sobre o mistério da palma da nossa mão. Ele disse muitas coisas sobre a palma da nossa mão, e um grande poder pode ser liberado da palma da nossa mão. E o Senhor disse: As almas e os espíritos dos homens podem ser arrancados de seus corpos através das palmas de suas mãos. Quando acordei, me perguntei por que o Senhor veio me ensinar sobre a palma da nossa mão. Naquele dia, quando terminamos a oração, meu marido foi tomar banho para ir trabalhar. Eu estava dormindo, e senti uma presença maligna em nosso quarto. Quando senti essa presença maligna, me perguntei: devo me ajoelhar em oração ou atacar em pé? Naquele momento, senti a presença maligna crescendo e ficando mais forte. Então, essa presença começou a se mover em minha direção. Eu estava prestes a repreendê-lo em nome de Jesus. Naquele momento, ouvi o Senhor me dizer: Minha filha, não diga nada. Basta ver o que vai acontecer. De repente, senti um espírito imundo segurando minha mão. Ele apontou o dedo para a palma da minha mão. Fiquei atordoado. Eu ouvi murmurando encantamentos e orações sombrias. Fiquei surpreso. Enquanto esse espírito maligno proferia uma oração misteriosa com o dedo na palma da minha mão, num piscar de olhos, me encontrei em um lugar desconhecido. Irmão, isso é sério. Meu espírito foi retirado do meu corpo pela palma da minha mão e transportado para este lugar desconhecido. Vi atrás de mim um arbusto com muitas árvores, e diante de mim havia um terreno, e quando olhei novamente, vi um enorme rio diante de mim. Eu me perguntei por que estava diante deste rio. Não sou bruxa nem sereia. De repente, vi muitas mãos emergindo da água e me sinalizando para vir. Eram muitas mãos me chamando. Vi que estava caminhando em direção ao rio, para unir-se a essas mãos que me chamavam. Tentei resistir, mas não consegui. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, não vou entrar na água. Eu não sou uma sereia. Mas continuei avançando em direção ao rio, porque não pude resistir à força que me puxava em direção ao rio. Entrei em pânico, pois o nome de Jesus não funcionou. Eu estava desesperada e disse: Senhor, realmente, tu me deixaste entrar no mundo marinho. De repente, vi que parei quando isso aconteceu. Imediatamente, vi as damas do mar surgindo da água. Agora, vi os seus rostos, porque a parte superior estava acima da água, e a parte inferior estava dentro da água. Elas eram numerosas. Elas tinham muito cabelo, e eram lindas damas. Elas continuaram me sinalizando pelas mãos para me juntar a essas mulheres do mundo da água. Elas estavam pronunciando estranhas palavras de encantamento, e o rio estava cheio do barulho de sua oração mágica e linguagem estranha. Nunca ouvi esse tipo de ruído estranho, macabro e misterioso em toda a minha vida. Foi real. Fiquei diante desta cena, orando ao Senhor para me tirar deste lugar. Não quero me juntar a essas mulheres no rio. De repente, o poder de Deus passou da terra para o ar. Numa altitude relativa, onde eu pairava sobre estas sereias, quando elas viram o que aconteceu, estas senhoras marinhas aceleraram a sua estranha oração e encantamento, com ruídos bizarros. Fiquei aterrorizada ao ver tantas damas do mundo marinho vindo buscar minha alma, um testemunho da determinação do diabo em conquistar nossas almas. Orei para implorar ao Senhor que me tirasse deste lugar. Esses espíritos marinhos tornaram-se intensos no encantamento. Alguns deles estavam pulando e descendo proferindo orações de encantamento. Quando viram que estavam perdendo minha alma, começaram a chorar, porque estavam me perdendo. Eu vi que comecei a subir para o céu. Houve altas lamentações vindo dessas mulheres do mar.
E o Senhor me disse: Minha filha, esteja avisada. Elas não conseguiram pegar você porque você não tem nada que pertencesse a elas. Se você tiver a propriedade delas, mesmo que chamasse meu nome, eu não o ajudaria. Elas falharam porque você não tem a propriedade delas e elas não têm legalidade. Porém, muitas de minhas filhas, por causa dos adornos e produtos de beleza mundanos, são levadas para debaixo d'água, e seus espíritos se tornaram sereias, mesmo que vivam na superfície. Você sabia que quando seu espírito foi arrancado de sua mão e quando você pousou diante do rio, se você tivesse algum item de beleza, você teria se juntado a essas damas do mar debaixo d'água? Muitas de minhas filhas, por vaidade e adornos mundanos, chegam aqui diante do rio com maquiagem no rosto e são levadas para o fundo do mar. Eu entendi que quando usamos perucas, cílios e produtos de beleza, não é apenas físico, pois no mundo espiritual esses adornos são visíveis em nossa alma, assim como muitas pessoas são usadas na feitiçaria subconsciente. Muitas de minhas filhas são sereias por causa de perucas, cílios e adornos mundanos. Seus espíritos são retirados de seus corpos pelas palmas das mãos e transportados para baixo da água. Minhas irmãs, o Senhor me disse: Quando eles vierem buscar o seu espírito, vocês não saberão para onde serão levadas debaixo da água. Vocês não saberão. O Senhor me disse: Você os viu quando eles vieram, porque eu queria que você visse pela graça, para alertar minhas filhas a abandonarem os produtos de beleza e os adornos mundanos. O Senhor então me informou que muitas mulheres se tornaram sereias sem saber, por causa desses itens e instrumentos. Quando morrerem, suas almas terão a forma idêntica de sereias, e não entrarão no reino dos céus nessa condição. Qualquer mulher possuída pelo espírito marinho não entrará no reino dos céus. O Senhor disse: Quando você está travando uma batalha com uma bruxa do reino marinho, ela procurará saber se você é apegado a perucas, cílios e maquiagem, e ela puxará seu espírito pela palma da sua mão, e irá transportá-la para debaixo d'água caso você esteja por vaidade e não consiga se opor a eles. E uma vez que você for para o cativeiro no reino da marinha, eles poderão fazer com você o que quiserem. Eles podem decapitar sua alma e você morrerá fisicamente. Eles também podem casar você com uma sereia ou tritão. Esta é a razão pela qual muitos sonham que estão fazendo sexo no sonho. Na verdade, eles são casados no mundo espiritual da água. O Senhor advertiu que o casamento espiritual também é causado por perucas, cílios e produtos de beleza. As mulheres estão se casando debaixo d'água por causa de produtos de beleza. O Senhor disse: Qualquer homem e mulher que esteja em casamento espiritual não entrará no reino dos seus a menos que saia desse casamento e seja libertado. Muitos entraram neste casamento espiritual por causa da propriedade do inimigo e do adorno. Ao abandonar esses instrumentos do diabo, você deve confessar e destruir as consequências desses produtos em sua alma. Muitos estão tentando romper e destruir casamentos espirituais, mas não conseguem abrir mão de produtos de beleza e adornos mundanos. Isso não é possível. Enquanto você estiver usando um produto de maquiagem, não será capaz de romper esse casamento espiritual. Você tem suas propriedades. Os pastores estão orando para destruir os maridos espirituais na vida de muitas irmãs, mas estão falhando, por causa do fracasso dessas mulheres em se separarem dos itens de beleza e dos ornamentos mundanos. Mundos são levados para debaixo d'água por causa da vestimenta do adversário. E elas se transformam em sereias, e todas as noites viajam debaixo d'água sem saber. É por isso, minha filha, que eu queria que você vivesse isso, e alertasse minhas filhas para abandonarem essas propriedades do inimigo. Aqueles que me pertencem ouvirão a minha voz e abandonarão. Muitas de minhas filhas estão trilhando o caminho estreito tentando me agradar, mas enquanto estiverem se adornando com vaidade, não entrarão no reino eterno dos céus. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, em Joel 2:28, nos últimos dias, Deus diz: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amado, se você tem um amigo que pratica bruxaria, ele estará lhe oferecendo comida o tempo todo, para deixá-lo pesado na oração. Se você tem um amigo bruxo, verá que ele estará lhe oferecendo comida o tempo todo. Isso é para sufocar você. Este é um alimento enfeitiçado. O propósito deste alimento é deixá-lo pesado, para que você não consiga orar. Pois se você mantiver uma vida dedicada de oração, terá visões, sonhos e revelações. Como resultado, você descobrirá sua identidade. E para impedir que você descubra sua feitiçaria, ele lhe oferecerá comida enfeitiçada, para bloquear seus olhos e ouvidos espirituais. Quando um cristão se casa com uma mulher que é bruxa, ele come alimentos que cegarão seu espírito, para que ele não descubra a identidade dela. Pois essas bruxas têm medo dos olhos espirituais e dos ouvidos dos crentes. A comida é uma arma usada pelas bruxas, para impedir que os filhos de Deus vejam a sua identidade. Amados, devemos orar para os alimentos no mercado e no supermercado, porque em sua maioria é carne humana, até mesmo os vegetais podem ser carne humana. O suco que você bebe pode ser sangue humano, mesmo que não seja suco vermelho. Portanto, devemos orar. Quero alertar as mães aqui. Quando você cozinha alimentos que pretende comer por 2 dias, deve orar por eles ainda no dia seguinte.
Uma mãe me disse. Quando cozinho, rezo pela comida que está na panela. Eu disse. Mas a verdade é que quando dormimos, há espíritos imundos que visitam as casas e contaminam os alimentos. Portanto, sempre que você se sentar para comer, certifique-se de orar por essa comida, mesmo que tenha orado por ela no dia anterior. O Senhor me disse. O inimigo colocou um véu na cabeça dos meus filhos, cobrindo seus olhos e ouvidos, para que não vejam e não ouçam de mim. Mas estou prestes a levantar o véu que impede os meus filhos de terem visões, sonhos e revelações. Muitos dos meus filhos não estão conseguindo ter sonhos e revelações. O inimigo está fechando os olhos e bloqueando os ouvidos. E o Senhor me revelou um dos instrumentos que o inimigo está usando para cegar seus filhos, impedindo-os de ouvir sua voz. Este instrumento demoníaco está sufocando os filhos de Deus, impedindo-os de ouvir o Senhor. Hoje, vou revelar e falar sobre o instrumento que Satanás usa para sufocar, cegar e velar os filhos de Deus. Vou falar sobre comida mundial e a destruição que o Senhor revelou sobre este instrumento na minha vida. Tudo começou um dia pela manhã, quando acordei. Ouvi o Senhor me dizer: Minha filha, nestes dias, sempre que você quiser comer alguma coisa, certifique-se de orar. E você deve destruir tudo que o inimigo plantou naquele alimento em meu nome. Caso contrário, a comida irá afetá-lo e ficará presa na sua garganta. Fiquei surpresa quando o Senhor falou dessa maneira. Eu me pergunto o que é que vai ficar preso na minha garganta. Dias depois, esqueci a instrução do Senhor. Eu estava comendo, quando percebi que não orava e não consegui destruir a influência do diabo na comida, pois já estava comendo. Na ocasião seguinte, lembrei-me de orar pela comida e destruir as obras do inimigo. E então, isso se tornou um hábito. Quando fui à igreja naquela mesma semana, fiquei surpresa ao ouvir o pastor pregando e dizendo: Quero que sigamos o exemplo do Senhor. Ele só agradece a Deus antes de tomar seu alimento. Ele nunca expulsou o diabo nem destruiu o poder do inimigo antes de comer. Ele apenas fez uma oração de agradecimento. O pastor disse: Quando você estiver prestes a comer, você só precisa fazer uma oração de agradecimento. Você não precisa assumir a autoridade quando quiser comer. Fiquei surpresa ao ouvir essas palavras do homem de Deus. O Senhor apenas me instruiu a destruir tudo que o inimigo plantou na comida, sempre que eu estiver prestes a comer. Como é que a palavra do pastor contradiz a instrução do Senhor? Eu estava visitando uma amiga que me convidou para uma festa. Mas quando a música mundana estava prestes a começar, decidi voltar para casa. Não posso estar aí ouvindo música profana. Minha amiga me disse: Não posso lhe dar comida para a viagem diante dessas pessoas. Volte para minha casa amanhã para pegar a comida para a viagem. No dia seguinte, ela me ligou. Eu disse que iria, mas estava pesado, porque algo estava me impedindo. A senhora estava insistindo. Fiquei surpresa com sua determinação em me dar sua comida. Poucos dias depois, ela me disse: Você deve vir buscar sua comida. Eu disse: Já se passaram 3 semanas. Por que você está guardando essa comida e insistindo? Ela disse: Eu guardei aquela comida para você. Como a senhora insistia para que eu aceitasse aquela carne de cabra, disse ao meu marido: Esta irmã é cheia de amor. Depois de comer esta carne durante toda a semana, no domingo, ouvi o pastor dizer: Você não precisa ter autoridade sobre a comida. Você só precisa fazer uma oração de agradecimento como o Senhor. Não sei se nosso pastor é um bruxo. Tudo que me lembro é que o vi em um sonho. Nos reunimos na igreja para orar. Ouvi o Senhor me dizer: Minha filha, viu o que está acontecendo na igreja? Quando olhei, vi que o rosto do pastor se voltava para o de um homem idoso. E ele tinha 2 olhos na testa. Não sei o que isso significava. Cada vez que eu abria os olhos, ele tinha um rosto normal, mas sempre que eu fechava os olhos, ele tinha o rosto de um velho com olhos na testa. Fiquei desconfiada, porque o pastor dizia: Não precisamos ter autoridade sobre a comida. Precisamos apenas fazer uma oração de ação de graças. Eu não estava bem com a palavra do pastor. E eu disse a um irmão ao meu lado: Não concordo com ele, pois o Senhor me disse o contrário. Ele me disse para destruir o poder do inimigo sobre a comida sempre que estivermos prestes a comer. Quando a oração terminou, voltamos para casa. Peguei a carne de cabra e esquentei no micro-ondas. Assim que comecei a orar por isso, vi que não conseguia encerrar a oração. Destruí a influência do inimigo e invoquei o sangue de Jesus, mas não conseguia parar de orar. Amados, embora estejamos indo à igreja, devemos construir uma vida de oração em casa, para podermos ouvir a voz do Senhor. Muitos pastores e falsos profetas estão enganando os filhos de Deus no fim dos tempos. Desde que ouvi as instruções do Senhor em meus próprios ouvidos, destruí o poder das trevas sobre a comida. Assim que começamos a comer, meu marido disse: A carne está estragada. Eu disse: Como pode ser isso? Eu não pude acreditar. Mas quando experimentei a comida, ela estava definitivamente podre. Mesmo assim, comi o primeiro e o segundo pedaço e quando estava prestes a comer o terceiro pedaço de carne, me perguntei: por que estou comendo carne estragada? Joguei toda a carne no lixo. 1 hora depois, tive uma convulsão no estômago. E quando fui ao banheiro estava com diarreia. A cada 5 minutos eu ia ao banheiro e pingava água de mim. Eu me pergunto o que foi. Na verdade, dormi a noite toda no banheiro, naquela cadeira que trouxe do armário. Às 4 da manhã, eu falei que se essa diarreia continuar vou ter que ir para o hospital. Eu nunca vi nada desse tipo. Às 5 da manhã a diarreia parou. Depois fui lavar. Quando estava prestes a dormir, ouvi o Senhor falando comigo. Ele disse:
Minha filha, você entende por que eu lhe disse para assumir a autoridade sobre os alimentos que você come? Quando você orou pela comida, eu fiz a comida apodrecer por causa da sua oração, para que você não coma. Mas você não me entendeu. É por isso que você comeu. Mas como você orou antes de comer, segui aquela comida em seu estômago e derramei minha água para limpar todo o seu corpo, para que essa comida não te destrua. Comecei a me perguntar por que o Senhor disse que a comida teria me destruído. O que isso significa? Minha amiga está tentando me transmitir o espírito da bruxaria. Irmão, muitos não têm sonhos quando dormem. Um filho de Deus tem que ser capaz de sonhar e lembrar do seu sonho. Se você não sonha, mesmo depois da oração, você deve ter um problema. Passei 2 semanas sem sonhar. Eu pensei que isso não estava certo. Decidi passar 3 dias de jejum e oração. Suspeitei que o inimigo colocou um véu sobre minha cabeça para que eu não visse e ouvisse o Senhor. No primeiro dia da campanha de oração, vi que estava comendo em sonho. Todos sabemos que comer no sonho não é bom. Vi que estava como se estivesse em um restaurante improvisado. Perguntei à mulher que estava servindo comida. Ela trouxe um prato enorme, com enorme carne de uma vaca. Peguei um pedaço de carne e comi. Quando eu estava prestes a pegar a segunda porção de carne, perguntei à senhora, por favor, diga-me a verdade, o que é esta carne? A senhora riu e disse, tudo bem, esta carne é carne humana. A parte que você comeu é a coxa humana. Eu disse, o quê? Imediatamente peguei o prato e segurei-o na mão. Eu disse, Senhor, aqui está a comida que eles estão cozinhando para os seres humanos em um restaurante. Eles estão fazendo as pessoas comerem carne humana. Senhor, como podem teus filhos comer carne humana e ser capazes de ouvir tua voz e ter visões? Não será possível. Não podemos comer carne humana e ser capazes de ouvir sua voz e ter visões e sonhos. Senhor, como podes dar sonho, revelação e visão ao teu povo se eles estão comendo carne humana? O Senhor disse. Isso explica porque as pessoas estão dormindo e não conseguem ter sonhos, visão e revelação. Esta é a razão pela qual as pessoas não conseguem ouvir a minha voz e falar comigo. O Senhor advertiu que as pessoas que comem carne humana não gozarão de boa saúde. Eles ficarão doentes e não poderão orar. Como os humanos podem comer carne humana? Esta é a razão pela qual a presença do Senhor está longe de nós. Amado, quando acordei, entrei em pânico e fiquei alarmada. Eu disse, sou uma mulher de oração, porque estou sonhando que estou comendo carne humana. Já, comer no sonho faz mal. É melhor sonhar que você está comendo, mas não sabe o que está comendo. Sonhei que estava comendo carne humana. Imediatamente o Senhor falou comigo. Ele disse, minha filha, fui eu quem lhe deu esse sonho, porque você já comeu carne humana no físico. Eu disse, Senhor, eu comi carne humana? É claro. Disse o Senhor. Você comeu parte humana durante o dia. É por isso que eu lhe mostrei isso no sonho. Eu disse, Senhor, ninguém me convidou para comer no lugar dele. O Senhor disse, minha filha, você comprou aquela carne humana no supermercado e cozinhou, mas você não orou antes de comê-la. Como resultado, esta carne humana afetou seus ouvidos espirituais e seus olhos espirituais. Essa carne destruiu você. É por isso que você passou 2 semanas sem receber notícias minhas. Você falhou em sonhar sonhos e ter visões. Quando meus filhos compram carne no supermercado e não conseguem orar, caso a carne seja humana, eu não falo com eles. É por isso que não consegui lhe dar uma visão e um sonho nas últimas 2 semanas. Você foi manchado e impuro pela carne humana que comeu. O Senhor disse, Adeline, diga aos meus filhos para orarem e exercerem autoridade sobre o que comem, seja vegetais, frutas, peixes, água e suco. Eles devem orar e certificar-se de destruir o poder das trevas nos alimentos que comem, para que isso não afete sua saúde. Muitos dos alimentos que você come na terra não são bons. Se hoje eu tiver que te levar ao supermercado para te mostrar a natureza dos alimentos que você ingere, minha filha, você gritará de terror. Diga aos meus filhos para orarem pela comida. Se você tivesse orado pela carne que comprou no supermercado, sua vida espiritual não teria sido afetada. Rezem antes de comer, meus filhos. A maior parte da sua comida não é boa. Minha filha, visto que você está manchada e impura por causa dos alimentos que comeu, você deve passar pela purificação. Primeiro, você deve confessar por causa da carne humana que comeu. Isso tornou impuro. Esta é a razão pela qual os dons espirituais do meu povo estão bloqueados e permanecem adormecidos. Você reza e reza, mas sente que estou longe de você. Isso é por causa da comida. A segunda experiência foi em outra igreja. Um dia, íamos fazer um churrasco. Então, uma senhora trouxe de casa sua própria carne de cabra, e ela começou a distribuí-los para todos. Ela insistiu que levássemos a carne. Quando provei, disse à senhora, isto não tem gosto de carne de cabra. Eu conheço o sabor da carne de cabra. Ela me disse, é por causa do tempero que usei. Naquele dia em que íamos comer essa carne em casa com meu marido, oramos e destruímos a influência do diabo na comida. E quando tentamos comer a carne, ela ficou mais salgada que o peixe salgado, e não podíamos comê-lo. Eu disse ao meu marido, ontem provei esta carne, e não estava salgada. O que aconteceu? Finalmente joguei a carne no lixo. Quando fui à igreja vi a senhora que me deu a carne. Ela estava me seguindo e disse, Adeline, tenho carne para você. Basta voltar para casa para comprar carne. Eu disse, você já deu carne. Ela disse, sério que eu te dei carne? Tem certeza? Eu disse, claro que você me deu carne de cabra. Ela me perguntou, você realmente comeu? Eu disse, claro que comi. Fiquei surpresa ao ver que ela estava muito surpresa. Ouvi o Senhor dizer, você fez a coisa certa ao jogar fora esta carne.
Minha querida, você deve orar pela comida. E quando você orar, se perceber que o sabor da comida fica estranho, não insista em comê-la. Bem-vindo, amado. No próximo episódio, contarei minha libertação da música mundial. O Senhor me disse para ouvir apenas músicas que glorifiquem seu nome. Devo ouvir louvor e adoração o tempo todo. Na minha viagem para Angola, quando frequentava uma igreja evangélica do bairro, ouvi uma música cristã que as pessoas cantavam, e gosto daquela música do irmão Moisés. Quando voltei para a Inglaterra, continuei a cantar aquela canção do irmão Moisés, a assisti-lo na televisão. Dias depois, eu estava arrumando o cabelo da minha amiga em casa, ela me pediu para colocar a música do irmão Moisés, do novo disco dele. Nós gostamos dessa música do seu novo álbum. Quando o cabelo terminou, fiz questão de ouvir todas as músicas do novo álbum do irmão Moisés. Foi então que descobri a canção popular que diz o seguinte: o Senhor trabalha no seu tempo e na sua hora, e ele remove a vergonha da vida do seu povo. Eu realmente gosto dessa música. No dia em que assisti aquela famosa música na televisão, algo aconteceu. Na verdade, quando fui dormir, assim que fechei os olhos, comecei a ouvir rugidos estranhos, e ruídos de animais, e feras lá fora. Quando cheguei à porta para verificar, vi vários demônios de diferentes formas bestiais. Eles cercaram nosso prédio. Eles estavam fazendo barulhos de animais ferozes e estranhos. Houve o rugido de feras selvagens. Esses espíritos imundos estavam forçando a porta e as janelas da minha casa para entrar. Irmão e irmãs, havia todos os tipos de feras híbridas antes da minha casa. Eles eram vampiros, eles eram répteis, e eram titãs. Alguns pareciam macacos. Quando vi esta cena, comecei a orar e disse: em nome de Jesus Cristo, vocês não entrem em minha casa. Como é que esta multidão de demônios quer entrar numa casa? Minha casa nem é grande o suficiente para eles. Eles eram numerosos. Acordei me perguntando o que havia de errado, já que essa linda canção de louvor do irmão Moisés era um álbum novo. No dia seguinte, coloquei a música novamente à noite, antes da oração, e quando terminei de orar fui dormir. No momento em que fechei os olhos, ouvi rugidos e vozes de feras estranhas do lado de fora da minha casa. Esses demônios ainda forçavam a porta da minha casa para entrar. Levantei-me para ir verificar. Na verdade, foi o meu espírito que se levantou, e quando fui verificar, vi numerosos demônios híbridos, répteis e feras que não existem na terra. Eu disse: oh meu Deus, o que estou vendo? Continuei a tocar a música do irmão Moisés no dia seguinte, e dancei o dia todo. À noite, quando fui dormir, ouvi novamente os ruídos dessas feras. Eu os ouvi subindo as escadas do nosso prédio. Eu estava no 3º andar. Quando olhei para o chão do prédio, vi que o apartamento estava cercado por feras estranhas, demônios híbridos e animais impuros, e alguns já subiam as escadas do prédio. Quando olhei, vi que eles estavam escalando o muro do prédio. Alguns rastejavam e subiam uns em cima dos outros, mas sempre que chegavam ao 3º andar, onde moro, a chama do fogo que rodeava a minha casa os queimava, e eles caíam no chão, enquanto outros subiam e rastejavam pela parede. Na 3ª noite, quando acordei, disse: Senhor, qual é o significado disso? Porque esses demônios estão tentando entrar na minha casa. Aí, vi na rede social que houve um escândalo online. Parece que o cantor irmão Moisés, cuja música eu estava ouvindo, foi pego dizendo coisas abomináveis num culto. Na verdade, o irmão Moisés estava pregando, e em vez de dizer, em nome de Jesus Cristo, ele disse, em nome de Gay, que é o nome de uma rainha do mar. O país inteiro ficou abalado. As pessoas começaram a retroceder o vídeo para ouvir com atenção se ele dizia em nome de Jesus, ou em nome de Gay, a rainha do mar. Quando assisti ao vídeo, fiquei desconfiada, e quando fui dormir, vi que esses demônios ainda estavam forçando a porta da minha casa para entrar. Eu disse: em nome de Jesus Cristo vocês não vão entrar na minha casa. Eu estava intercedendo e repreendendo-os. Quando acordei, disse: ó Senhor, qual é o significado disso? Graças a Deus esses espíritos malignos não conseguiram entrar na minha casa, e o que acontecerá se eles entrarem aqui? Eu estava orando quando adormeci. Novamente, imediatamente ouvi a voz do Senhor em meus ouvidos. O Senhor me disse: minha filha Adeline, a igreja no Congo está se perguntando se o cantor Moisés disse em nome de Jesus Cristo, ou em nome da deusa do mar. Em verdade vos digo que ele não disse em nome de Jesus Cristo, mas em nome de Gay, que é um espírito marinho. Eu disse: é mesmo? O Senhor disse: ele não disse em nome de Jesus. Você deve entender que ele não está sozinho. São muitos os cantores cristãos que mencionaram esta rainha do reino marinho em suas canções. Algumas das canções cristãs que você cantava no passado contêm o nome daquela potência marítima. Eu disse: o que você quer dizer? O Senhor disse: muitos deles trabalham para o espírito da água. Na verdade, esses cantores cristãos distorcem o nome desta rainha do mar para escondê-lo e codificá-lo. Então, o Senhor começou a listar os nomes dos cantores que cantavam para aquela rainha do mar. Fiquei pasma. O Senhor disse: foi a loja secreta que se juntaram que os forçou a cantar para aquela rainha do mar. Fiquei confusa ao ouvir isso. O Senhor disse:
Você viu esses demônios tentando entrar na sua casa? Eu disse: Senhor, continuo vendo demônios que estão forçando a porta e tentando entrar na minha casa. O Senhor disse: Eles querem entrar em sua casa porque são atraídos, e seguem a música do irmão Moisés que você gosta de ouvir. Essa música atrai demônios. Eles estão seguindo essa música. Irmãos e irmãs, quero que ouçam atentamente a palavra do Senhor. Não tenho interesse em te enganar, e não tenho nenhum problema com o cantor Moisés. Estou aqui para contar o que o Senhor me mostrou. O Senhor me disse: Essas feras não conseguem entrar em sua casa porque ela está cercada por chamas de fogo. Essa música está atraindo demônios em muitos lares. Quando você assiste aquela música na televisão, é extremamente perigoso, mais do que quando você está apenas cantando. Sempre que você tocar essa música na sua TV, no seu telefone ou computador, os demônios por toda a sua cidade irão até sua casa. A música atrairá todos os demônios da sua cidade. É por isso que você vê muitos espíritos malignos cercando seu prédio. Os lares dos meus filhos estão sendo invadidos por demônios, porque esta canção é um imã para os demônios. As casas que tocam essa música estão sendo invadidas por demônios, principalmente se não tiverem uma vida de oração. Quando o meu povo assistir a esta canção na televisão, o som da canção será ouvido por todos os demônios da cidade, que virão para invadir suas casas e possuir os moradores. Observe que eles não podem entrar em sua casa por causa de sua dedicação à oração. Sempre que esses demônios conseguem entrar em uma casa, eles irão atrás dos corpos dos moradores que estão dormindo, para entrar e habitar neles, e influenciá-los. E cada um desses demônios que entrarão no corpo do morador tem uma missão especial a cumprir. Quando eles entrarem nos corpos dos filhos, estes se tornarão rebeldes contra os pais. As crianças se tornarão menos inteligentes na escola. A canção do irmão Moisés tem atraído demônios em inúmeras casas de meus filhos, que foram invadidas, e esses demônios têm causado divórcio em muitos casais. Eles causaram problemas conjugais. Eles causaram danos e destruição. Muitos dos meus filhos deixaram entrar nas suas casas demônios que entraram nos seus corpos. Por causa desta canção, muitos dos meus filhos entraram em casamento espiritual. Muitos se tornaram rebeldes contra seus pais. Quando esses cantores fazem um álbum, sempre tem uma música que será mais famosa que a outra. É aquela música que tem mais demônios do que as outras, pois será mais ouvida. O Senhor me avisou. Você nunca mais colocará essa música na sua TV, no seu computador ou na sua casa. Depois dessa experiência, onde quer que eu ouvisse a música do irmão Moisés, avisei as pessoas sobre essa música que atrai demônios. O Senhor me disse para nunca mais ouvir isso. Quando fui visitar uma mulher que havia dado à luz, ela tinha um menino de 4 anos. A mulher colocou o vídeo do irmão Moisés. Imediatamente eu disse a ela: por favor, remova a música. O Senhor me mostrou que isso atrai demônios. A mulher se recusou a ouvir meu conselho. Ela nem me deixou falar. Ela disse: Eu não acredito nessas coisas. Gosto de ouvir a música. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia de teus filhos. Quando eram 6 da tarde, liguei para meu marido para vir me buscar. Naquele momento, ouvimos o filho desta senhora de 4 anos exclamar: Deus, eles estão vindo e são numerosos. Ele ficou surpreso ao ver o que não podíamos ver. Enquanto ele estava ali na janela olhando para fora, ele dizia: eles estão aqui. Veja, eles são numerosos. Compreendi que a criança estava vendo demônios. A criança brincava com seu carrinho e olhava para coisas que não conseguíamos ver. Mais tarde, enquanto eu esperava meu marido, a criança saiu do quarto onde ia brincar e veio me bater na perna. Ele me disse: eles entraram na sala ali. Eles são numerosos. Eu sabia do que a criança estava falando. A criança estava descrevendo todos os tipos de animais, pois esses demônios eram animais híbridos. Ele estava descrevendo demônios bestiais que vi anteriormente. São demônios híbridos, que chegam às casas das pessoas sempre que aquela música está sendo tocada. Não podemos tocar qualquer música cristã em casa. Eu sabia que a criança tem uma estrela. Ele serviria a Deus, mas seus pais estavam dormindo. O Senhor me disse: o inimigo removeu a inteligência do meu povo. O Senhor disse: é hora de falar com meus filhos como nunca antes. Meu espírito trabalhará neste tempo, pois este é o tempo do fim. Estou removendo o véu que o inimigo colocou sobre os olhos do meu povo. Estou aqui para testemunhar o que o Senhor fez em minha vida. Da última vez, eu disse que deveríamos orar pela comida. O inimigo está sufocando os crentes, graças à comida mundial. Ele está destruindo a vida espiritual do povo de Deus através da comida que o afeta. O inimigo está nos desconectando do espírito através de seu dispositivo, como a comida mundial. Hoje, quero falar sobre uma das ferramentas de Satanás que está sufocando o Espírito de Deus em nossa vida, a ponto de nos desconectarmos de Deus e nos tornarmos incapazes de experimentar a presença de Deus. Graças a este dispositivo, o inimigo está impedindo os filhos de Deus de terem visões e sonhos sobre coisas do alto. Hoje falarei sobre a música mundial, que está impedindo os filhos de Deus de estarem na presença do Senhor. Eu ainda não era crente quando o Senhor falou comigo ao ouvido pela primeira vez. Naquela época, eu queria ser livre para fazer o que quisesse. Porém, quando observei a vida daqueles que se autodenominavam cristãos, eles não eram um exemplo para mim. De volta à Igreja Católica, ouvi dizer que o céu e o inferno eram lugares reais. E eu sabia em meu coração que isso era real.
Por isso, frequentei a paróquia católica. E quando vim a Cristo em 2002, decidi ser um cristão genuíno. Conheci uma irmã que levava a sério o Senhor, e ela se tornou minha mentora. Como ela estava ouvindo música mundial, pensei que não fosse um problema. Porém, assim que comecei a frequentar a igreja, o Senhor começou a revelar coisas ocultas, que ele manifestava poderosamente. Fui então influenciada por cristãos carnais, ligados à música mundial, e comecei a cantar músicas do artista Koffi Olomide. Antônio Giustope Agbe Pamumba, 13 de julho de 1956, conhecido profissionalmente como Koffi Olomide, é um cantor, dançarino, produtor e compositor congolês, de Soukous. Ele teve vários discos de ouro em sua carreira. Ele é o fundador da Orquestra Quartier Latin Internacional, com muitos artistas notáveis, incluindo Fally Ipupa e Ferregola. Wikipédia. Quando meu marido me ouviu cantando músicas daquele artista, ele ficou surpreso, pois não ouvimos música mundial em nossas casas. Eu disse ao meu marido, esse cantor não insulta a Deus. O que importa é que devemos temer ao Senhor, orar e fazer o bem. Mas meu marido estava triste. Eu disse, não há nada de errado com essa música. Uma semana após retornar à música mundial, iniciei uma semana de jejum e oração para obter esclarecimentos do Senhor. Imediatamente, o Senhor falou comigo e disse: É melhor para você em toda a sua vida, você cantar apenas canções que me glorificam. Você deve ouvir e cantar essas músicas o tempo todo. Você nunca deve cantar ou ouvir uma música que não seja para minha glória. Fiquei surpresa ao ouvir essas palavras, especialmente quando o Senhor disse que eu deveria cantar o tempo todo para sua glória. Percebi que o Senhor não estava feliz. Imediatamente, me separei da música mundial. Com o tempo, quando fui convidada para as festas de um amigo, voltei a ouvir a música mundial. Como muitas irmãs tinham essa música em casa, eu disse: Porque o Senhor não está lhes dizendo para abandonarem essa música. Mas ele não me deixou ouvir isso. Por fim, decidimos que não iremos mais frequentar festas onde toca música mundial. Em alguns casos iremos, mas quando a música começar, iremos embora. Eu estive em muitos dias de reunião de oração, e comecei a sonhar que estava assistindo ao show do artista Koffi. Tive esse sonho 3 vezes consecutivas. Eu me perguntei se me separei da música mundial, e estou no meio de muitos dias de oração, porque estou sonhando que estou assistindo a um concerto de música mundial. Vi que meu marido estava me afastando deste lugar, mas fiquei animada em ver meu artista favorito, Koffi. Uma irmã me disse: Talvez o espírito deste artista esteja em seu corpo. Você precisa de oração de libertação. Fiquei me perguntando por que estou sonhando com essa celebridade mundial. Lembro que a última vez que tive esse sonho, estava em um restaurante onde tocava a música desse artista. Era a música que eu costumava ouvir. E quando estava tocando, achei que meu ser interior não gostou, apesar de não ouvir mais. Finalmente, decidi que não poderia estar onde quer que esta música estivesse tocando. Estava entrando na minha mente. E sempre que estou cantando uma música cristã, a música desse artista também vem à minha mente. Como resultado, algo aconteceu. Cantei uma canção antiga de uma ex-cantora que hoje é serva de Deus, pois ela entregou sua vida ao Senhor. Eu estava cantando algumas palavras de suas músicas para agradar meu marido. Naquela noite, quando cantei as palavras dessa canção profana para meu marido, vi que a comunicação com o Senhor estava quebrada. Basicamente, tenho me dedicado à vida de oração a ponto de ativar meus sentidos espirituais. Sempre que um membro da minha família é ameaçado pela destruição, ou pelo espírito da morte, eu o vejo em sonho pedindo ajuda. Vejo em muitas ocasiões os espíritos de membros da minha família vindo aos meus sonhos, para me contar o seu problema e me pedir ajuda. Irmão, quando você se dedica à oração, você começará a ver pessoas por quem você intercede em seu sonho, pedindo-lhe ajuda quando um membro de sua família é ameaçado pelo anjo da morte. Mesmo que ele não saiba, seu espírito saberá que está em perigo. E seu espírito buscará a ajuda de pessoas que ele conhece, e que podem ajudá-lo. E se você é um homem ou mulher de oração, os espíritos de seus familiares que estão ameaçados pela morte e pela destruição virão ao seu sonho para apresentar o problema deles, para que você ore por eles. Algumas pessoas não veem os espíritos de seus familiares vindo em busca de ajuda. Mas sempre que estou em oração, vejo e sonho que membros da minha família vêm até mim em busca de ajuda de um tipo diferente. Eles podem não saber que estão ameaçados pelo espírito da morte, mas o espírito saberá, e virá em meu sonho e visão em busca de ajuda. Não quero que você entenda mal isso. Somos homens e mulheres espirituais. O homem natural não entende as coisas do espírito. São tolices para ele, mas um homem espiritual entende tudo. Muitas vezes, quando estou de joelhos, ouço a voz de uma pessoa que conheço chamando meu nome de longe. Quando isso acontecesse, eu começaria a interceder pela pessoa, porque saberia que ela tem um problema. Essas coisas acontecem quando as pessoas estão em perigo de morte. O que aconteceu é que eu estava orando, e ouvi minha irmã me ligando e me contando coisas. Para minha surpresa, ainda não consegui ouvir o que ela estava me contando. Sempre que estou orando, ouço-a me chamando de longe e me contando seu problema. Quando continuei a orar, vi o espírito dela aparecendo diante de mim. Ela estava falando comigo, mas meus ouvidos espirituais pareciam estar com problemas, porque eu não conseguia ouvir o que ela dizia. Comecei a perguntar ao Senhor, o que há de errado com minha irmã? Mas o Senhor ficou quieto. Decidi começar uma campanha de oração de muitos dias. Para minha surpresa, vi que estava dançando uma música de um artista secular.
Quando eu estava dançando, olhei da varanda e vi minha irmã, que via anteriormente no sonho. Ela estava se esforçando para me dizer algo urgente, mas eu não conseguia ouvi-la. Eu disse à minha irmã, por favor, espere por mim. Devo dançar essa música para essas pessoas. Quando acordei deste sonho estranho, eu disse, Senhor, porque estou sonhando que estou dançando música mundana no meio de dias de jejum e oração. O Senhor disse, A razão pela qual você sonha que está dançando é simplesmente porque você cantou essas músicas no físico. Esta canção profana abafou e bloqueou seus ouvidos espirituais. Você é afetado. É por isso que você não consegue ouvir o que sua irmã está tentando lhe dizer. Ela está com sérios problemas. E ela precisa da sua ajuda. Mas você não está ouvindo o pedido de ajuda dela, porque cantou aquela canção profana que bloqueou seus ouvidos. E você não consegue ouvir minha voz. Assim, uma canção profana que cantei afetou minha capacidade de ouvir o mundo espiritual. Amado, o Senhor disse que você deve se arrepender e confessar, para desfazer o efeito destrutivo da canção em seu espírito. A música secular destruiu seus ouvidos espirituais e sua vida. Como estava manchado pela música, precisei invocar o sangue de Jesus. Eu entendi que estava dançando em um sonho porque cantei a música durante o dia. E quando você sonha que está dançando, você já é afetado por essa música. E quando você orar, você terá que ver a sua condição espiritual que precisa ser mudada, antes de seguir em frente com o Senhor. Passei a entender que quando não sinto a presença de Deus, quando não há manifestação, certamente há algo errado, e iniciarei dias de jejum e oração. O Senhor sempre revela qual é a origem do bloqueio. Estar exposto à música mundial pode afetar seu espírito. Hoje, muitos filhos de Deus ainda ouvem música mundial. Não há como o Senhor usar você e lhe dar revelação e sonho profético de coisas ocultas. Você não verá o espírito do seu ente querido que precisa de sua oração e ajuda. Um dia, eu lhe contarei como o espírito de um homem fala com o espírito de outro homem, para que o nosso espírito fale um com o outro. Muitas vezes, as pessoas não estão conscientes da atividade do seu espírito. O espírito dos homens conhece os homens. Da mesma forma, o espírito de Deus sabe tudo sobre Deus. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus.